moça chamada Maria. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que esta moça, ela estava, irmãos amados, junto com José. Mas ela não tinha ainda casado com José, era uma moça pura. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que o anjo do Senhor se apresentou para aquela moça, a qual, irmãos amados, ela ia ser escolhida para ser mãe de Jesus. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que aquela moça, a qual estava ali, era uma moça íntegra, uma moça justa, uma moça a qual servia ao Senhor, se desviava-se do mal. E o Senhor, olhando dos altos céus, Deus olhando, viu graça naquela moça. Então Jesus, escolhendo aquela moça para que fosse sua mãe, e o seu pai, Deus escolheu ela para ser mãe de seu filho. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que José, um homem também que temia Deus, quando ele veio a saber que aquela mulher iria ter um filho, iria dar luz, porque ela chegou a contar, falar para ele que ela iria ter um filho de Deus, e o nome ia se chamar Jesus. Naquele momento, irmãos, ele tentou sair sem magoá-la. Ele tentou, irmãos, deixar ela sozinha, deixando de medo com que o povo viesse a falar dele, porque ele ainda não tinha casado com ela, ele ainda não estava com ela, e de repente ela aparecera grávida. Então para ele talvez fosse vergonhoso, mas o trabalhar de Deus, irmãos, é diferente. O trabalhar de Deus, irmãos, quando ele fala, ele faz. Quando ele faz por completo. Ele não faz nada pela metade. O nosso Deus, ele é tremendo, porque no mesmo instante ele enviara ali o anjo para falar com José também da mesma forma. E o anjo, se apresentando àquele moço, veio ali, irmãos amados, a falar para ele que aquela jovem ia conceber o filho do Espírito Santo, e o nome era para colocar Jesus. Eis que aí viria o Rei dos Reis, eis que aí iria nascer o Rei dos Reis, o poderoso, de canto. Mas, irmãos amados, não era porque era filho de Deus que não ia passar por dificuldade, não é porque era filho de Deus que eles iam estar no oba-oba, é porque era filho de Deus que eles iriam passar por um processo dolorido, é porque era filho de Deus que eles iriam passar por um processo terrível naquela caminhada. Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor. Deus é tremendo, irmãos. Jesus mandando que eles saíssem, para que eles fossem até Belém. Porque, irmãos, naquele tempo havia perseguição, porque quando o rei Herodes descobriu que ia nascer o rei, ele queria matar todos os meninos, até mandou matar os meninos. Mas Jesus do alto do céu sempre mandava um anjo para anunciar. Jesus dos altos do céu sempre anunciava. E aquele casal sair, irmãos amados, talvez a dificuldade que eles enfrentaram. Porque a Bíblia vai relatar que eles ainda não eram casados. Mas ele saiu cuidando dela porque era ordem do Senhor, era ordem de Deus. E ele levou ela para outra cidade, aonde chegaram ali, irmãos. A palavra do Senhor vai relatar que eles andaram, não tinha lugar, as pousadas já estavam cheias. E aquela mulher estava quase no dia de dar a luz e não tinha lugar para aquela mulher pousar, para ela poder ter seu filho. É filho de Deus, ele não poderia nascer em berço de ouro. É filho de Deus, ele não poderia ter o melhor. Não, irmãos, não é porque você é filho de Deus que você não vai passar pela dificuldade. Não é porque você é filho de Deus que você não vai passar pela prova. É porque você é filho de Deus daí que você passa pelo deserto. É porque você é filho de Deus e está fazendo a vontade dele que você passa pelo deserto. É desta forma, irmãos, quando nós caminhamos certo no caminho do Senhor, aí que nós ficamos no deserto. É dessa forma, é
E a palavra do Senhor vai dizer que eles bateram nas portas das pousadas, e naquele momento eles não encontraram pousada para eles. O que foram oferecer para o Filho de Deus? Uma manjedoura. O que foram oferecer para ele? Um lugar, irmãos, onde é um lugar ruim. É um lugar onde as vacas ficam, é um lugar que tem mau cheiro. É um lugar talvez que estava sujo. Porque os irmãos sabem aonde fica esse lugar, irmãos, onde ficam os animais. Ele fica sujo, ele fica cheio de capim. Então é esse lugar que ofereceram para nascer Jesus. É esse lugar, irmãos amados, que ela encontrou para ela poder ter o seu filho naquele lugar. Eu fico imaginando, irmãos, aquela mãe com toda alegria, cuidando do Filho de Deus ali. Talvez ela não reclamou, não, em momento algum. Talvez em momento nenhum ela reclamou, irmãos. Talvez em momento nenhum aquela mulher reclamou, aquela mulher agradeceu, porque ela estava gerando o Filho de Deus no seu ventre e saberia que iria passar por um processo dolorido. Ela saberia que iria passar por um processo, irmãos amados, o qual o inimigo ia se levantar de todas as formas para tentar tragar a vida daquela criança. Mas, irmãos amados, uma coisa eu tenho para te dizer: quando você está em oração, quando você está em comunhão com Deus, Satanás pode se levantar, que não adianta, ele vai se levantar para cair. Sabe por quê? Porque você é homem e mulher de Deus, e quando tem homem e tem mulher de Deus, Satanás tem que cair em retirada. Porque quando nós servimos um Deus, irmão, que nós andamos na fidelidade, na sinceridade, quando você é a mão, Satanás tem que cair. E aquela mulher, aquele homem estavam cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque se eles não tivessem cheios do Espírito Santo, Deus não enviaria os anjos para falar com eles. Aleluia! Eu fico imaginando, irmãos, o sofrimento daquele casal, escondendo aquela criança antes mesmo daquela criança começar a falar, antes mesmo daquela criança começar a caminhar. Tinha que esconder, porque o rei Herodes queria matar. Mas a palavra do Senhor também vai dizer, irmãos, que o anjo se apresentava a eles e mandava que eles saíssem daquele lugar onde estavam correndo perigo. Era para eles sair dali e ir para outros lugares. E quando eles iam para outros lugares, eles eram protegidos pelo Senhor, porque o Senhor protegia. O Deus Todo-Poderoso protegia. Talvez você está achando que não tem solução para o teu problema. Talvez você está achando que não tem jeito. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã. O Todo-Poderoso te protege porque você é filho dele. O Todo-Poderoso, ele protege aquele que ele ama. Aleluia. Ah, não, mas você não está sabendo o processo que eu estou passando. Você não está entendendo o processo que eu estou passando. Está passando, mas está passando com ele. Talvez ele colocou você nesse processo para que você pudesse falar com ele de pertinho. Porque muitas das vezes, irmãos, quando está tudo bem, esquecemos de se calar e canto e andarai. Esquecemos de se prostrar perante a Deus. Esquecemos, irmãos amados, de ir com a boca no pó. Porque está tudo bem. Porque vai bem a nossa casa. Porque vai bem nosso trabalho. Porque vai tudo bem e esquecemos de falar. E o Senhor tem saudade daquele que Ele escolhe. O Senhor tem saudade daquele que Ele escolhe para servir a Ele na fidelidade, na sinceridade. E hoje o Senhor está dizendo: é eu que tenho caminhado contigo neste deserto. É eu que tenho andado contigo. Tu tem achado que não tem mais jeito. Tu tem achado que não tem mais solução. Ei, uma coisa eu posso te dizer nessa noite: o meu Deus, Ele vive. O meu Deus, Ele garante. O meu Deus, Ele faz. O meu Deus, Ele muda. O meu Deus, Ele dá. O meu Deus transforma e liberta. É esse Deus que eu estou pregando nesta noite. É esse Deus que eu estou falando para você nesta noite.
Aleluia. Então nasceu o menino. E os magos, vendo a estrela brilhar, foram, irmãos amados, para Jerusalém. E quando chegaram lá, o rei Herodes, eles perguntaram onde estava o menino. E o rei Herodes falou que também queria saber. E era para ele chegar até o menino e contar para ele onde estava o menino, porque ele queria visitá-lo, mas ele não queria visitá-lo, ele queria matá-lo. Mas os magos foram, os 3 magos foram até o menino, e ali presentearam eles. Deram, irmãos, ouro, deram incenso, deram mirra, presenteando. E quando eles voltaram, irmãos, eles não passaram ali pelo castelo, eles não passaram ali por perto do rei, porque eles não queriam contar onde estava aquele menino, porque aquele menino era protegido, porque era o único, irmãos, que ia vir, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Era esse, irmãos amados, que ia vir, para que eu e você pudesse estar pregando a palavra do Senhor hoje. Era ele, irmãos amados, que vinha, irmãos, para cumprir a promessa na minha e na tua vida. Era esse, irmãos amados, que tinha que crescer, que tinha que andar e pregar. Ele tinha que adentrar, irmãos amados, e pregar a palavra do Senhor, decando, falar do amor do seu Pai, falar que o seu Pai era o único que transforma, que liberta. Era ele, irmãos amados, que tinha que vir. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que o menino foi crescendo, e o povo, irmãos amados, vendo os milagres que estavam acontecendo, e começou a perseguição contra a sua vida, porque aquele que dá fruto, irmãos amados, é o mais perseguido na terra. Aquele que dá fruto para o Senhor é aquele que eles perseguem, é aqueles que tentam te derrubar, mas aquele, irmão, que todo-poderoso, que guarda a tua vida, não dorme. É ele, irmãos amados, que olha e diz: espera aí, nela você não toca, espera aí, nele você não toca, porque a promessa não é do homem na vida dele, a promessa não é do homem na vida dela, mas a promessa é minha. Então, quando a promessa é minha, pode levantar o que levantar. Quando temos promessa, irmão, nós vamos caminhar firme na presença do nosso Deus. Aleluia. Ele se levantou, irmãos, para contar as bênçãos que o pai dele faz, para mostrar, irmãos amados, os milagres. E o povo, mesmo vendo o milagre, irmãos amados, ainda se levantaram contra ele. O povo, mesmo vendo a multidão, vendo os milagres, se levantaram, porque muitos começaram a seguir a ele, muitos começaram a andar a ele junto, até que eles voltaram, irmãos amados, ali para o Egito, até que ele foi para o batismo junto com João Batista, o qual João Batista veio batizar. E diz a palavra do Senhor que aonde o Senhor andava, milagre acontecia. Aonde o Senhor caminhava, a multidão caminhava junto. Mas espera aí, irmãos, tinha uns povos, os discípulos, que caminhavam por ser discípulos, por amar, por querer estar junto, por servir a Ele na fidelidade e na sinceridade. Mas também tinha uns irmãos que caminhavam junto, mas não era para estar junto com Ele, não era para servir a Ele, não era para adorar a Ele, mas sim pelo alimento, pela comida. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos vendo que o povo, irmãos amados, estão deixando de adorar a Deus por pouca coisa, estão pegando pratos do mundo e esquecendo que Jesus é esse que veio por mim, por você, sofreu, amados, perseguições, sofreu até que eles viessem a vender Ele, porque os seus próprios que estavam com Ele negaram a Ele. Pedro negou Ele,
até que levaram ele, irmãos amados, caminhando com uma cruz pesada no seu ombro, a qual ali chicotearam, cuspiram nele, deram-lhe vinagre, sofreu por mim, por você. Eu fico imaginando a sua mãe vendo tudo isso, pelo sofrimento que ela passou, pela gravidez aonde ela teve, até o sofrimento de Jesus, caminhando, o povo chicoteando, levaram ele, irmãos amados, até crucificaram, até caluniaram, mas não sabia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar e está vivo, para que hoje eu pudesse estar aqui pregando esta palavra para vocês nesta noite, porque o nosso Deus, ele vive, ele reina, ele vive e ele reina. Aleluia! Tão bom, irmãos, a gente falar com Deus. Eu falo para meu esposo em casa assim, irmãos, porque ali em casa é 24 horas nós falando com Deus. Eu falo para meu esposo assim, não sei como que tem pessoa que não gosta de orar. Não sei como tem pessoa que não gosta de falar com Deus. E é tão bom, irmãos. É tão bom porque quando você dobra o teu joelho ali, quando você tem intimidade com Ele, quando você dobra o teu joelho, irmãos, Ele te responde na hora. É imediato. Eu sou prova disso, irmãos. Eu sou testemunho de vitória. Ô irmã, como que você vai ser testemunho de vitória do teu esposo doente? Sim. Porque todos que começaram com ele já foram embora. E ele está aí ainda para contar a vitória. Aleluia. Dentro desses 4 anos, todos já foram. Dentro desses 4 anos, o câncer já levou tudo eles e ele está ali. Aleluia. Hoje ainda ele falou para mim assim, se eu não tivesse com essa perna desse jeito, eu queria terminar essa igreja, ajudar os irmãos a terminar ligeiro. Se eu não tivesse com a perna dessa forma. Mas eu conto vitórias, sabe por quê, irmãos? Porque minha filha também não era para estar aí, está até dirigindo hoje. Aleluia. Para quem foi até entubada, está ali, ó, honra e glória no nome do Senhor. Então é esse Deus que eu sirvo. É Deus que cura, irmã. É Deus que cura, é Deus que faz milagre. Dentro da Unidas com Cristo, irmãos, eu estava conversando, acho que umas 15 pessoas já ficaram curadas de câncer. Dentro da igreja, dentro desses 13 anos. Teve pastores curados, irmãos, que até hoje ele agradece. Até hoje ele manda mensagem e fala, irmã, muito obrigado, porque eu não era para estar aqui mais. Com o diagnóstico na mão. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, igreja. É o Deus que opera milagre, é o Deus que faz. E Deus, quando Ele faz o melhor, aleluia. Sabe por que Ele faz o melhor, irmãos? Porque quando nós pedimos, Ele não vai dar o pior para você, que Ele diz, irmã, Ele vai dar o melhor, aleluia. Às vezes eu oro, hoje mesmo eu entrei lá, irmão, César, estava indo lá no templo. Eu chorei ali dentro, irmãos, porque eu não tinha condição de fazer aquilo, não. Mas o meu Deus Todo-Poderoso, irmãos, quando Ele faz, Ele não faz pela metade, Ele faz por inteiro. Que eu pude chorar ali dentro e falar, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque daqui 30 dias nós vamos estar aqui dentro adorando o Senhor. E o Senhor me deu o melhor. Aleluia. Oh Deus, como Deus é fiel. Meu esposo falou que ele ia mudar dentro da igreja, irmã, e ele ia mudar com o piso bruto. E eu falei, não, Deus falou que nós íamos mudar na igreja terminada. Eu falei, Deus falou e está falado. Se Deus falou, está falado. Deus não mente, Deus não é homem para mentir. Aleluia. E Deus proveu tudo, irmãos. Deus proveu de melhor ali para aquela obra.
Eu falava assim, eu com meu esposo, eu falava assim, eu queria apanhar porcelanato, eu não queria apanhar cerâmica. E Deus proveu o porcelanato. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É esse Deus que eu estou falando para você, igreja. Ele morreu, ele ressuscitou, porque muitas das vezes nós deixamos de vir para a casa do Senhor. Porque muitas das vezes nós deixamos de adorar a Ele, se Ele é o dono do ouro, dono da prata, é dono de tudo. Às vezes, irmão, nós deixamos de servir a Deus porque ficamos na internet, ficamos na televisão e acabamos esquecendo que há um Deus poderoso para nos dar vitória. Jesus vem vindo aí, igreja. Jesus vem vindo aí. E se nós não se afirmar, se nós não ficar firme na presença do Senhor, irmãos, acaba ficando. Jesus vem vindo aí, igreja. Se desperta. É tempo de despertamento. É tempo de você se preparar para ir morar com Jesus. Como os irmãos cantaram, portais celestiais. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá, irmãos. O nosso Deus é poderoso. Amém, igreja? Se coloque de pé, irmãos. Hoje é culto de Santa Ceia. Eu não quero prolongar muito. Já quero chamar o presbítero César para estar fazendo a leitura e já a oração, porque o horário já foi, né? E já logo em seguida nós estaremos já passando para a Santa Ceia.